capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Eu vou tentar falar um pouco aqui. Se a voz falhar, tu vai dizendo glória a Deus. Enquanto eu falo aqui, você diz em Jesus, já cura o pastor e sara a voz, né? Mateus capítulo 9, versículo de número 36. Mateus 9, versículo de número 36. Já tem uma semana que eu estou com essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Está escrito: e vendo as multidões, moveu-se de compaixão, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo de número 37. Então disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Algumas versões, os trabalhadores, aqui os obreiros. Versículo 38, ele disse: rogai, pois, na versão King James, orai, pois, diga comigo, orai, pois. Orar quem, pastor? Ele disse: rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores, para a sua seara, ou para a sua colheita. Você pode dizer amém? Pode tomar o vosso assento. Me empreste a sua atenção por alguns minutos. Só antes eu quero parabenizar aos jovens, aos adolescentes e aos irmãos e irmãs que estiveram aqui essa manhã na escola bíblica dominical. Todo domingo, 9 horas da manhã, a gente está aqui na igreja aprendendo. Hoje o Flávio ministrou a aula aqui sobre o primeiro milagre que Jesus realizou. E foi uma lição poderosa, Pastor, eu falo que essa manhã a escola bíblica é a nossa primícia. É levantar de manhã, oferecer a nossa primícia ao Senhor. E a partir agora do mês que vem, a gente vai ter uma vez por mês, a gente vai ter aqui o culto da escola bíblica dominical. Uma vez por mês, vai ter aqui um culto pela manhã, que é o culto da escola bíblica. Nós vamos estar aqui e eu creio que será uma bênção. Aproveitando, hoje o Flávio falou comigo e ele não está aqui, que ele está ministrando lá em Primavera, e o Anderson está trabalhando, né? Os nossos obreiros, que a gente está justificando aqui. Mas eu queria, em rápidos minutos, compartilhar com vocês Mateus capítulo 9. Se você ler na sua Bíblia, ele está recheado de ensinamentos e de milagres. Só o capítulo 9 vai mencionar pelo menos uns 5 títulos. Mateus capítulo 1 vai narrar acerca do nascimento de Jesus. Já o capítulo 2 é quando os magos eles vão lá visitar Jesus em Belém, quando eles são guiados e eles vão conhecer Jesus o Salvador. Mateus capítulo 3, quando a gente lê o capítulo 3, está falando de quando João aparece
quando João aparece no deserto da Judéia, e João aparece pregando, anunciando de que este que está falando apareceria. João vem falando de Jesus, que logo Jesus ia aparecer e daria continuidade ao ministério. Se você ler Mateus capítulo 3, está falando acerca disso. Mateus capítulo 4, o evangelista aqui está falando agora sobre quando Jesus, que já apareceu, é levado ao deserto para ser tentado. Nem mesmo Jesus foi isento de ser tentado pelo diabo. Só que a Bíblia vai nos narrar que Jesus não vai ceder às tentações do diabo, mas ele vai vencer através do que, pastor? Dessa palavra que está sendo pregada. É essa palavra, por isso que Davi diz que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. E ele ainda diz mais: eu guardei ela no meu coração. Para quê? Para que eu não venha pecar contra ti. Se nós dermos aqui continuidade, o capítulo 5 é quando ele vai trazer lá o sermão falando com a igreja e nos lembrando que aqui nós somos o sal da terra e a luz que ilumina esse mundo. É o ensinamento que ele vai nos trazer no capítulo 6, verso 9 em diante de Mateus. Quando chega o capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, ele vai nos trazer uma lição que nem todos gostam de ouvir isso. É quando ele diz para nós que a porta que leva ao caminho dos céus, essa porta é estreita. Ele disse: larga é a porta que conduz à perdição. E ele ainda diz assim: são muitos que caminham por ela, mas poucos são os que caminham através dessa porta estreita, a qual nós lutamos para caminhar. Se você ler na sua Bíblia, Mateus capítulo de número 8, então ele vai falar sobre aquela cura do leproso. Quando o leproso, no capítulo 8, é alcançado por Jesus e curado. Ali Jesus manifesta o seu milagre. Já o capítulo 9 que eu li com vocês, é quando ele vai falar de pelo menos 5 temas específicos. Mas os versículos finais é quando eu queria narrar com vocês em alguns minutos. É quando a Bíblia diz que Jesus, estando com os seus discípulos, vai trazer a eles uma lição que parecia que estava olhando para essa igreja aqui atual. Ele escreve algo lá atrás que parecia que ele estava contemplando a nossa igreja atual. Se você ler o versículo de número que eu li, o versículo de número 37, ou verso 38, existem 2 palavras: e vendo as multidões, se moveu de íntima compaixão. A primeira palavra que o Senhor falou comigo enquanto eu meditava nesse texto é que existem 2 coisas acontecendo aqui. Primeiro, Jesus viu aquela multidão. Segundo, ele se moveu de íntima compaixão. Então ele está falando de 2 coisas. Diga comigo: visão. Diga aí: compaixão. Agora olhe como isso é sério, irmã Ilza. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou a humanidade. Fez o quê? Cegou a humanidade. Quando eu me deparei com esse texto, eu falei para mim mesmo, pastor Ney, eu disse: Deus, se em alguma área o diabo cegou a minha visão, se em algum momento a minha visão foi fechada, tapada, de forma que eu não contemple as coisas
espirituais. A minha oração foi que o Senhor abra os meus olhos espirituais, para que eu possa enxergar a ação do Teu Espírito Santo. Deixa eu falar, porque isso é muito sério. Talvez até mesmo dentro da nossa casa, não estamos percebendo o que está acontecendo, porque os nossos olhos estão fechados. E uma vez fechado, eu não percebo algo que está acontecendo dentro da minha família, talvez no meu casamento, talvez com os meus próprios filhos, talvez com a minha casa, mas eu não sei se alguém recebe esta palavra. Em nome de Jesus, Deus nos dará visões espirituais, mas nenhum mal vai destruir o plano que Deus tem para com a nossa casa. E já que eu estou falando isso, você sabia que tem pessoas que Deus abre o olho dele espiritual de um tal modo que ele consegue visualizar um milagre que onde muitos não enxergaram? Deus dá a ele estratégia através de visões, de experimentar milagres aonde muitos não perceberam. Mas como eu já estou falando, eu repito, Deus nos dará visões espirituais. Segundo, Ele também trará ao nosso coração amor de verdade, compaixão. Essa palavra é outra questão que nós comentávamos até de manhã aqui. Com o passar dos anos, a Bíblia se cumpre palavra por palavra, vírgula por vírgula. E ele disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E aonde não há amor, não existe compaixão. Eu falava aqui com os líderes aqui de jovens e os líderes de departamento, e eu achava interessante uma fala de um casal na nossa casa essa semana, quando ele disse que chorou. Quando alguém diz assim, que chorou porque um jovem que ele liderava se desviou da igreja. Ou aliás, a esposa foi que chorou, né? A esposa. E ele disse, chegou e usou uma palavra: você não tem que se preocupar, que chorar por quem se desviou, você tem que se preocupar com você. Ela disse que aquela palavra ela não respondeu. Ela entrou no quarto e disse assim: Deus, o Senhor é Deus poderoso, faz ele sentir em dobro o que eu senti. E ela disse assim para nós, ele disse: pastor, hoje quem chora é ele. Se acontecer uma coisa dessa, você encontra ele pelos cantos chorando. E eu disse que Deus levante nos nossos dias jovens, adolescentes, irmãs, que tenham esse sentimento de chorar por alguém que está sendo escravo do diabo. Deus não te colocou como juiz, porque tem gente que ele é tão maligno, que quando ele vê alguém sofrendo, ele já olha e se coloca no lugar do juiz, e diz: aí ó, está sofrendo porque merece, aí ó, está sofrendo porque pecou, aí já entra julgando, aí ó, está sofrendo por causa daquilo. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Jesus um dia deu uma lição e falou assim: antes de arrancar o cisco que está no olho do teu irmão, arranque a trava que está sobre os teus olhos. Deus não te chamou com esse espírito, mas Deus está à procura de uma geração que ainda chora. Quando a irmã Ilza disse uma palavra aqui esses dias, e ela disse: olha os bancos vazios. Quantas pessoas poderiam estar nesses bancos? Quantas pessoas poderiam estar sentadas?
que Deus levante uma igreja que ainda chore por isso, que ainda chore por almas que estão morrendo, que ainda chore por vidas que estão sendo ceifadas. Deus trará compaixão ao nosso coração. Diga para alguém do seu lado e diga: Deus vai te dar visão. Diga: mas vai dar compaixão também. Agora olhe para cá, versículo de número 38, verso 37. Jesus então, olhando para aquilo, ele usou uma palavra e ele disse: a seara é muito grande. E aí ele olha para ele e diz assim: e são poucos os ceifeiros. Quando ele diz essa palavra, ele olhou e deu a receita. Eu nunca parei para prestar atenção. Eu sempre olhei esse texto e sempre disse: o Senhor disse que a seara é grande e que ceifeiros são poucos. Mas o texto não termina com a seara grande e poucos ceifeiros, mas a lição termina com ele mostrando para eles duas lições. Quantas lições? Quantas lições? Primeira é quando ele disse, irmão Sandro, quando ele disse que aquela seara tem um Senhor. Você perdeu até de dar glória a Deus. Só para quem está vivo, essa seara tem um dono. Vou falar de novo. Essa seara tem um dono. Porque eu sempre ouvi falar, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Mas de repente, à tarde, meditando, eu disse: tudo bem, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, mas a seara tem um dono. A seara tem um dono que está sentado sobre o trono. Mas calma que ele deu a receita, Patrícia. Ele deu a receita. Ele disse: rogai ao Senhor da seara. Em outras palavras, orai ao Senhor da seara. Olha aqui, olha aqui. Orai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. A igreja não é minha, a obra não é minha, a igreja tem um dono, a obra tem um dono. Não trabalho para pastor, não trabalho para homem, eu trabalho para o dono da seara. Segure a mão de alguém e diga: é tempo de orar para Deus enviar mais trabalhadores. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Um dia, Charles Finney, um avivalista do século XIX, ele foi convidado para fazer um culto em uma fábrica, e as pessoas lotou aqueles lugares, aquele estabelecimento, aquilo foi tomado de pessoas. Quando as pessoas diziam: ele vai pregar uma mensagem poderosa, porque Charles Finney, no século XIX, um dos maiores avivalistas, aí uma multidão está esperando uma grande mensagem, e ele chega e diz àquelas pessoas, ele disse: eu quero orar com vocês. E dobram, põem todos de joelho e começa a orar. Passado-se uma hora,
de joelhos dobrados. Alguém está dizendo: mas eu achei que ele ia pregar, e ele está orando. Passado-se pouco mais de uma hora, uma ação sobrenatural do Espírito Santo começa a tomar aquele ambiente. Pessoas começam a ser curadas, e homens começam a gritar dentro da fábrica: o que eu faço para carregar o que ele carrega? O que eu faço para viver aquilo que ele vive? A oração tem o poder de ressuscitar, de levantar trabalhadores para esta seara. Mexe com alguém do seu lado e diga: é tempo de nós orarmos. Diga: é tempo de nós orarmos. É tempo de nós clamarmos. É tempo de nós orarmos. Essa tarde eu estava lendo, e quando eu lia, eu pesquisava alguma coisa, eu me deparei com algo muito extraordinário. Quando eu escrevia no meu papel, uma das grandes pregadoras norte-americana, missionária Karen, ela escreveu o livro Refúgio Secreto, uma conferência de Billy Graham. Ele lota um plenário de homens e pastores, e naquela plenária Karen é chamada por Billy Graham e disse: você vai ter 25 minutos para dar uma palavra para esses homens. Mas era uma reunião de homens, com um propósito. Não era aquele dia um propósito de um avivamento, de algo desta forma. Ela assume a tribuna, e quando ela pega a oportunidade, a história diz que ela diz: aonde estão os trabalhadores do reino do Senhor? Diz que ela diz essa palavra e coloca as duas mãos na sua face, e fica por mais de 10 minutos com a mão na sua face. Aquele plenário é tomado de um silêncio por 5 minutos, por 10 minutos, por 15 minutos. Quando dá 15 minutos, o organizador daquele evento, Billy Graham, se ajoelha do lado dela em lágrimas e diz: me levanta como um trabalhador do teu reino para ganhar almas para a tua seara. Sabe qual foi a mensagem dela aquela tarde? Aonde estão os trabalhadores do reino? Resultado: um dos maiores ganhadores de alma do mundo é levantado com uma mensagem de uma mulher: aonde estão os trabalhadores do reino? Oh, aleluia! Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos. Primeiro, Deus nos dará visões. Segundo, Deus nos dará um coração de amor, compaixão. Terceiro, em terra rica, na Assembleia de Deus de Madureira, alguém vai ouvir. Deus levantou uma criança, Deus levantou uma adolescente, Deus levantou uma mulher que está chorando dia e noite para Deus levantar trabalhadores para a obra. A seara é grande, ceifeiros são pouco, mas essa seara tem um dono. Quando a igreja se dobra, Deus envia trabalhadores. Oh, levante a sua voz e diga uma palavra aos céus essa noite. Eroaia jergadade o emeregalawa. Eremanda gaia joremendere marachandarai. Eu sinto uma ação do Espírito Santo de Deus aqui dentro.
Ontem eu preguei na Glebe e eu disse que ainda que ferido, eu sou carregador de algo que alivia a dor desse mundo. Eu tenho bálsamo, eu tenho mel, eu tenho mirra, eu tenho o que esse mundo necessita. O problema é que eu preciso levantar. Um dia Charles Finney disse assim, levantar até acordar, até que a nossa geração acordou. Mas ele disse assim, Nicolas, acordaram, mas não levantaram da cama. Só acordar não muda o ambiente. O que muda é quando eu me levanto. Tem muita gente acordada, William, mas não levantou da cama do acomodismo. Aí os céus me traz aqui esta noite para dizer: você vai acordar quando? Você vai se levantar quando? Depois que a trombeta tocar, aí não adianta mais. É hora de ele se levantar, é agora. Alguém está chorando, precisando ouvir a tua voz. Mexe com alguém e diga: levante em nome de Jesus. 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 Eu tenho uma notícia para quem está vendo esse momento tão difícil. Eu tenho uma notícia para quem está chorando por esse momento tão difícil que a igreja está atravessando. Eu li uma frase, eu escrevi ela essa tarde, quando os maiores avivalistas escreveram: todo avivamento nasceu de uma igreja morta, de um povo morto. Wesley, todo avivamento nasceu quando a igreja morreu, quando ninguém tinha mais vontade de ir para a igreja. Foi nesses movimentos que Deus levantou grupinhos pequenos, de 4, de 5 pessoas, que foram para o mato, foram botar a boca no pó e começaram a gritar: aviva, 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 aviva. Eu não sei se alguém recebe esta palavra, mas se Deus inflamar o coração de pelo menos 5 aqui dentro, esta igreja será avivada pelo poder de Deus. Oh meu Deus, alguém entendeu a mensagem? Alguém entendeu a mensagem? Alguém entendeu a mensagem? Deus vai levantar no meio de uma geração morta avivalistas desta geração. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Canaijo pegada raci te comanda, ebagada se te comandarai, bicando e derremandará bagandarabahai, emida candarabachandarai. Entrou uma glória de Deus dentro dessa casa. Quem se coloca na brecha, levante a voz, recebe do poder que emana do céu sobre esta casa. Quem pode receber desta palavra? Ah, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Eu estava pregando, Patrícia, eu estava pregando agora, há um mês e pouco atrás, em Uberlândia. E enquanto eu pregava, sabe quando você está pregando e a igreja, sabe quando está aquele momento, irmão Sandro, que você está pregando, Deus está falando, mas o céu está fechado, parece que a igreja estava morta. Eu vi uma cena bonita,
que nos meus últimos anos pregando, eu só vi isso acontecer quando eu tinha meus 12 anos de idade, 11 anos de idade, que alguém ia cantar, alguém ia pregar, e alguém atrás do púlpito estava jogando fogo para lá e a igreja para cá, o púlpito dizendo: Jesus usa ele, Jesus usa ele, a igreja, Jesus usa ela. Mas há muito tempo eu não via mais isso. Enquanto eu pregava, eu olhei para trás, eu vi uma cena, eu vi todos os obreiros do púlpito com a mão dada. De repente eles deram uma mão, e deram a mão, e eu olhei para trás, eles estavam orando. Fazendo o quê? Orando. Quando eu vi eles dando a mão atrás do púlpito, segurando na mão do outro e orando, eu recebi uma graça, eu recebi uma força de Deus. Eu disse: agora eu quero ver tu ficar aqui, demônio. Agora eu quero ver tu barrar o que Jesus vai fazer. Jesus derramou uma glória tão grande naquela casa, que eu estava na porta da igreja vendendo livro. A irmã disse: eu só vi culto como esse quando eu tinha 10 anos de idade. Eu nunca mais tinha visto. Quando a igreja põe a boca no pó e roga para o dono da seara, não tem demônio que possa ficar na frente. Levanta do seu lugar aonde você está. Se tiver alguém aqui dentro dessa igreja que diz: pastor, eu me coloco na brecha, eu sou esse alguém aí que vou rogar para o dono da seara enviar trabalhadores. Se tiver alguém, corre aqui para o altar aqui, ó. Mas corre, dobra o joelho aqui no altar, que eu vou orar por você.